comigo e falando com você de uma forma especial. Amém? Vamos à palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz seja convosco, igreja. Amém. Estou um pouquinho nervosa, mas eu acho que se a gente fosse embora agora, a gente já seria muito abençoado, né? Mas a presença do Senhor é real e Ele tem muito para fazer no nosso meio ainda, através da palavra que é viva e eficaz. É através da palavra que Ele traz a revelação à igreja. É através da palavra que o Espírito Santo tem o poder de agir e nos convencer de tudo aquilo que é preciso nas nossas vidas, né? Porque a palavra já diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é através da palavra que o Espírito Santo também tem o poder de agir no nosso meio e agir na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos à palavra de hoje, se encontra no livro de Lucas. Lucas 7. Lucas 7, nós vamos ler do 11 ao 17. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Vai estar sendo projetado aqui também. No aplicativo da nossa igreja também tem a Bíblia. Você pode usar o aplicativo lá, né? A Bíblia lá no aplicativo. E que a palavra venha falar conosco. Amém? A palavra de Deus diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região circunvizinhas. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Jesus. Que o teu Espírito Santo traga revelação, que o Senhor assim deseja para nós, ó Deus. Estamos aqui, Pai, sedentos por ti, sedentos para ouvir a tua voz. Que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, à revelação que o Senhor tem para trazer à igreja nesta noite. Amém, glória a Deus. Aqui fala de uma viúva, né, que perdeu o seu filho. E se ela era viúva, ela também, consequentemente, tinha perdido o seu marido. Né? Então, ela ali já não tinha marido. E ali o texto fala que ela também perdeu o seu único filho. Uma mulher, né, naquela época, viúva, já era muito difícil, porque o marido que provia todo o sustento, aquela tradição, principalmente das mulheres judeias, então ela já estava desprovida do marido dela, porque ela já era viúva e ela já tinha chorado o luto de perder o marido, ela já tinha perdido o companheiro dela. E ali a palavra vai nos falar que ela também perdeu o seu único filho. Então ali existe um cenário de tristeza, existe um cenário de luta, existe um cenário de muitas circunstâncias que nós podemos trazer para nós nessa noite. Ali aquela mulher, ela estava completamente perdida, porque depois de um marido, o sustento dela vinha através do filho. O filho também era o companheiro dela, era com quem ela tinha que estar todos os dias, ela estava com ele todos os dias, e a provisão dela vinha através do seu filho. E ali então provavelmente ela se sentiu completamente sozinha, completamente perdida, completamente abandonada, completamente desfavorecida, porque ali ela tinha perdido tudo. E se a gente for olhar o texto antes, Jesus ali estava saindo, quando Jesus chegou em Naim, antes ele estava em Cafarnaum, que ele tinha ali feito já um milagre. Se você pegar a palavra, ele já tinha feito um milagre ali, que era curar, né, o servo de um centurião. E ali então, Cafarnaum e Naim seria uma cidade próxima, né?
E porque a palavra fala que no dia seguinte ele chegou em Naim. Então, Jesus, ele andava, era a pé, né? Então, levou um dia, uma noite, provavelmente muitas horas para Jesus chegar ali naquela cidade. Mas o interessante é que Jesus, ele nem chega a entrar na cidade de Naim. Oh, aleluia. Jesus, ele chega na hora certa. Quando ele chega, aquela viúva, ela nem esperava encontrar Jesus. Jesus não anunciou que estava indo para Naim. Jesus não declarou que estava indo para Naim. Mas Jesus sabia que Naim tinha alguém precisando de um milagre dele. Tinha alguém precisando de um toque dele. Tinha alguém precisando de um socorro dele. Então, ali Jesus envia com muitos discípulos, a palavra diz, e envia uma grande multidão, que era comum onde Jesus estava, uma multidão toda o acompanhava, uma multidão toda seguia ele, e ali ele estava com vários discípulos e uma multidão, e assim eles seguiram para Naim. Chega na porta da cidade, ele não entra, ele chega na porta da cidade. Aquele enterro, André estava saindo, o cortejo estava na porta da entrada da cidade. Então ali existia uma multidão com Jesus, levando vida, e uma multidão com aquela mulher, trazendo uma morte. Olha para você ver, existia uma contradição, de um lado vinha a vida, e de outro estava a morte, mas Jesus chegou na hora certa, porque se Jesus adentra aquela cidade, talvez ele passaria por uma rua, e o cortejo passaria por outra rua, mas entre eu e você, não existe acaso para Deus, não existe coincidência para Deus, e entre eu e você, não existe desencontros para Deus, amém? Então Jesus chega ali, e ele não vai diretamente ao caixão daquele menino. Primeiro ele vai na mãe dele e diz: não chores. Antes de Deus fazer um milagre na sua vida, ou na vida daquele que você clama, na vida daquele que você intercede, primeiro ele vai consolar você, primeiro ele vai falar com você, primeiro ele vai agir na sua vida, porque através de você ele vai agir na vida de muitas outras pessoas. Então Jesus chega para aquela mãe, desesperada, chorando, como ele falou, não chores. Provavelmente ela estava em prantos, ela estava chorando muito, ela estava em prantos, e Jesus olha para ela e fala: não chores, não chores. E ali Jesus, na hora nenhuma, ele tratou aquele menino, aquele jovem como morto. Jesus não trata ninguém como morto, Jesus não mata ninguém, Jesus é o contrário, ele traz vida, e ele chama nós pelo nome, chama nós para vivermos uma vida, e vida em abundância. E Jesus toca no escriba daquele caixão, e a hora que o pessoal estava carregando aquele caixão, a hora que Jesus toca, eles param, e Jesus fala: jovem, moço, levante, levante. Basta uma palavra do Senhor para mudar todo o seu cenário. Basta um toque do Senhor para mudar todo o seu cenário. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim: mas o meu milagre está demorando, a minha provisão está demorando, as coisas que eu faço não estão acontecendo. Senhor, o que eu faço? Senhor, cadê você? Senhor, eu não escuto a sua voz. Jesus, cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo no meu trabalho, eu faço aquilo na minha escola, eu faço, e não vejo. Queridos, não é o que você faz, é o porquê você faz. Qual a motivação que você está fazendo? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Querendo só a bênção ou querendo aquele que pode abençoar? Porque antes da bênção, o abençoador tem que chegar. Antes da bênção, o abençoador tem que ser primordial, tem que ser prioridade na sua vida. Então nós não podemos medir o nosso milagre ou a nossa bênção por aquilo que nós fazemos. Porque Deus não é interessado no que a gente faz, mas por que nós fazemos. Onde está o nosso coração? Deus não estaria interessado na melhor performance. Ele está interessado num coração quebrantado e contrito diante da presença dEle. Ele está querendo verdadeiros adoradores que vão adorar Ele em espírito e em verdade em todo o tempo. Em meio a circunstância, em meio a tempestades, existe um Deus que tudo pode. Existe um Deus que agindo na sua vida ninguém pode impedir. Existe um Deus que do nada Ele faz tudo, que Ele levanta o improvável e se torna provável.
Jesus, ele pega os que são para confundir os que não são. Então paramos de achar que sabemos demais e vamos ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo, falando conosco qual a direção, qual o caminho. E aquela mulher, ela, com certeza Jesus foi tomado de compaixão quando viu ela, porque Jesus, ele é o amor, ele é o verbo vivo, né? Ele é o amor, ele é o nosso alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então aquilo ali foi um ato de compaixão de Jesus para aquela mulher, porque ali ela tinha perdido todas as esperanças dela, ali ela tinha perdido todas as perspectivas de vida dela, ali ela estava enterrando não só o seu filho, mas também, eu creio, que a vida dela. Mas Jesus chegou na hora certa, Jesus chegou no tempo certo, porque é assim que Jesus faz. Não existe desencontros entre eu e você, não existe desencontro entre as nossas circunstâncias. Nós cantamos aqui que existe um Deus que na tempestade vai nos aliviar. Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. É Jesus que faz na minha vida e na sua vida. É Jesus que faz o milagre. Ser na nossa vida, ser na nossa família. Às vezes, aquela mulher, ela estava completamente sem esperança ali. Ela também tinha perdido o marido, tinha perdido o filho. E, consequentemente, ela tinha perdido todas as esperanças. Porque ela estava sozinha, abandonada. Ela se viu sozinha, abandonada. Então, ali ela também enterrava a sua própria vida. Ali o caos e as circunstâncias eram terríveis. Muitas vezes nós também vivemos, porque nós não podemos medir as circunstâncias, as dores, as fraquezas e a tempestade do outro. Jesus conhece a mim e conhece você. Conhece a minha necessidade e conhece a sua necessidade. Conhece o que Ele tem que fazer na minha vida, talvez não é o que Ele tem que fazer na vida do Marcelo. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Cada um com a sua identidade. Filho único e exclusivo do Senhor. Então o meu milagre não vai ser o seu milagre. Mas o nosso milagre é para glorificar o nome de Jesus. O meu e o seu milagre vai servir só para glorificarmos o nome do Senhor, para testemunharmos as maravilhas que Ele faz no nosso meio. Porque Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Então muitas vezes você pensa assim, eu estou sem perspectiva, eu perdi ente querido, eu perdi emprego, ou eu estou no meio de tantas circunstâncias, de tantos caos, de meio de tantas tempestades. Mas Jesus nessa noite, Ele traz vida ao nosso sonho, Ele traz vida à nossa esperança, porque a palavra dEle fala: trazei à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o agir de Deus na nossa vida, é o poder de Deus manifestando através de nós. Então, se você às vezes deixou de sonhar, volte a sonhar nessa noite, porque Jesus quer restaurar os seus sonhos. Se você deixou de ter esperança, volte a ter esperança, porque Jesus quer restaurar a sua esperança. Jesus quer fazer o milagre que você precisa, o que você deseja. Eu não sei o que você precisa. Talvez uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Talvez a sua morte seja uma morte espiritual, uma morte emocional. Eu não sei, porque nós somos pessoas distintas, somos pessoas diferentes. Mas Jesus, essa noite, tem uma notícia para dar para mim e para você. Há solução para a árvore cortada. Aleluia, aleluia. Há esperança para todo sonho que ali, talvez na sua memória ou ali no seu cantinho, você deixou de desapercebido. Falou, não, eu não vou sonhar isso, eu não vou realizar aquilo, deixa eu passar para essa etapa aqui, eu não vou concluir essa etapa aqui não, eu vou passar para outra. Ei, volte para onde Jesus te determinar. Faça o que Jesus determinar. A palavra de Deus fala assim, que Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar, queridos. Então tudo que Ele coloca dentro do seu coração vem dEle, porque o querer é dEle, o realizar é somente dEle. É a palavra de Deus que diz que Ele efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Os nossos sonhos não podem estar perdidos, os nossos sonhos não podem estar numa caixinha guardados.
Porque através da nossa vida, Jesus quer fazer o extraordinário. Mas muitas vezes, Andréia, muitas vezes, Marcelo, nós vivemos no ordinário. Muitas vezes nós vivemos no raso, como diz a palavra, molhando só até o tornozelo. Nós não mergulhamos na presença e queremos viver o sobrenatural. Queremos viver o extraordinário do Senhor. Mas Jesus nessa noite fala, eu tenho o sobrenatural. Eu tenho o extraordinário. Basta vir até mim. Basta me buscar. Basta chegar diante de mim e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eu preciso de Ti. Eu preciso de um milagre nessa área. Eu preciso de uma resposta nessa área. Eu preciso de uma provisão nessa área. Porque Jesus é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E se Ele prometeu que nós teríamos vida e vida em abundância, não existe morte para nós. Porque, até onde há morte, Jesus traz vida. Jesus traz luz. Jesus fala para levantar. Jesus fala para caminhar. Jesus fala, ei, não está perdido não. Às vezes é só nós que estamos dormindo. É só nós que estamos deixando de lado aquilo que Jesus confiou a nós. É só nós que estamos deixando de lado aquilo que Jesus chamou eu e você para fazer. Aí às vezes nós questionamos. Eu não escuto Deus. Deus não fala comigo. Deus age na vida do irmão. Deus isso, Deus aquilo. Mas existe a lei da semeadura, querido. Tudo aquilo que você semear, certamente você ceifará. Quanto mais você chegar diante do Senhor, quanto mais você se humilhar aos pés do Senhor, mais cheios do Senhor você vai ser, mais transformado você vai ser diariamente. Porque nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Nós somos transformados dia após dia. E muitas vezes nós deixamos as nossas fraquezas nos sucumbir. Muitas vezes nós deixamos as circunstâncias nos sucumbir. Muitas vezes nós deixamos a tempestade tomar conta de nós. Nós nem nos posicionamos para buscar a face do Senhor e buscar a resposta que Ele tem para nós. Nós vamos conversar com todo mundo, menos com Jesus, menos com o dono da criação. Então nós temos que buscar mais ao Senhor. Nós temos que clamar mais ao Senhor. Existia ali, e aquela mulher ali, ela estava trazendo o cortejo. Jesus chega, o filho dela é ressuscitado. E eu imagino que foi uma grande alegria, um momento de grande alegria. E ali foi anunciado, por toda a região, que ali tinha surgido um profeta e que ele tinha olhado para aquele povo. Jesus é o mesmo ontem e hoje para todos sempre. Jesus, o que ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, e ele ressuscitou o filho dessa viúva. E Jesus não é o mesmo para fazer sobre as nossas vidas? Sabe o que impede o agir de Deus na nossa vida? A nossa pequena fé. Homens de pequena fé, Às vezes é a nossa fé que limita o que Deus pode fazer na nossa vida, o milagre chegar na nossa vida. Mas nessa noite o Espírito Santo fala que o poder dele vai sempre aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Que o agir dele vai ser na nossa vida constantemente. Mas só que existe uma condição. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, Jesus, os aliviarei. Mas existe uma questão para o alívio. Vinde a mim. Vinde a mim. Antes de você receber o refrigério, antes de você receber o refúgio, antes de você receber o milagre, antes de você receber a resposta, antes de você provar o extraordinário e o sobrenatural, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus te chama nessa noite, vinde a mim, que eu quero ressuscitar os seus sonhos. Aquilo que estava morto eu trago vida. Aquilo que estava perdido eu trago a luz. Aquilo que para você poderia parecer impossível, para mim todas as coisas são possíveis. Não há impossível para o Senhor. Não há impossível para o Senhor. Para nós, os nossos olhos naturais, para a nossa humanidade, para a nossa carnalidade, muitas vezes nós falamos, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Tudo é provável. Tudo é provável para o Senhor. Não existe pequeno, grande, para o Senhor não, querido. Todos nós somos os mesmos, dotados de dons, de talentos, que Ele mesmo, o Senhor, confiou a cada um de nós. Mas nós estamos vivendo os dons e os talentos que Ele confiou, entregou a cada um de nós.
Ou muitas vezes nós estamos enterrando até isso. Porque Jesus não quer sepultar nada. Pelo contrário, Jesus quer trazer para fora aquilo que dá esperança, aquilo que nos alegra, aquilo que faz o nosso coração transbordar, aquilo que faz o nosso coração se encher de alegria. Jesus, Ele não quer ver os seus filhos chorando, se lamentando, murmurando, ou sequer fazendo algo que não condiz com a palavra. Jesus quer que vivamos na palavra. Jesus quer que vivamos de acordo com a palavra. Em meio às circunstâncias, existe um Deus que pode todas as coisas. É como eu disse, eu não sei o seu problema. É uma enfermidade que às vezes para a medicina, às vezes para o médico não tem cura. Jesus já levou sobre si as dores, as enfermidades. E pelas pisaduras deles nós somos sarados. Então nós precisamos declarar e profetizar na nossa vida a cura. Ah, mas é um câncer. Jesus cura. Ah, é uma doença. Jesus cura. Ah, mas Jesus cura. Ah, mas é um vício, é uma dependência. Jesus liberta. Jesus liberta. Não há o que Jesus não possa fazer. Ah, mas é uma porta que não se abre. Jesus abre portas onde nem existe parede, onde nem existe janela. Ele não vai abrir a porta que Ele tem para você. Ah, mas é isso. Jesus faz. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa confiança? Jesus precisa ser na nossa vida aquilo que, como diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A vida financeira será acrescentada. Oh, aleluia. Todas as coisas serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos buscar essa verdade, essa justiça, para que Deus venha acrescentar todas as coisas nas nossas vidas. Todas as coisas. Talvez você está com uma causa na justiça e você fala: ah, mas está demorando anos. Ah, mas, nossa, marca uma audiência, faz aquilo outro e não sai. Jesus é o advogado dos advogados. Jesus é o justo juiz. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar no tempo certo. Não existe desencontros para o Senhor. Às vezes você está clamando por uma libertação nem precisa ser parente, mas de um amigo, de um vizinho, de alguém que você conhece. Continue orando, continue clamando, continue levando Jesus até essa pessoa, que ele será liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes você está pedindo: Jesus, restaura o meu casamento. Jesus faz o meu casamento. Jesus restaura o seu casamento nesta noite. Jesus cura você nessa noite, emocionalmente e espiritualmente. Jesus faz o que você precisa, mas é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Então a gente precisa ter fé para que o milagre seja concreto na nossa vida. Nós precisamos ter fé para que o milagre venha acontecer e venha transparecer para todas as pessoas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós oramos, profetizamos e declaramos, nós precisamos tomar posse daquilo. Porque quando nós tomamos posse da palavra, tomamos posse do que é profetizado, o milagre acontece. A resposta chega. Então, nós precisamos encher o nosso coração de fé, o nosso coração de esperança e deixar Jesus agir na nossa vida. Deixar Jesus fazer a vontade dEle na nossa vida. Às vezes nós vivemos uma vida tão corrida, às vezes nós levantamos e nem falamos com o Senhor e vamos tocando: ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Você vai lembrar de Jesus no final do dia. Quando acordar, consagra o seu dia ao Senhor. Jesus, eu acordei, a sua misericórdia foi renovada na minha vida. Então, Espírito Santo, vai à frente, tomando a direção de todas as coisas. Eu consagro esse dia ao Senhor. Nós precisamos aprender a consagrar todos os dias diante do Senhor. Porque assim, todos os nossos dias, nós viveremos milagres do Senhor. Porque milagre não é só ressurreição de morto. Milagre também não é só leproso ser curado, paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. Milagre é alguém ser liberto através do evangelho que você está pregando.
Milagre é talvez pessoas vindo para o evangelho através de você. Milagre é você converter a sua família, que às vezes tem alguém na sua família que não é convertido, e você trazer a pessoa através do teu testemunho, através do evangelho que você prega dentro da sua casa. Isso também é milagre. Milagre é Deus usar eu e você na nossa pequenez, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas vulnerabilidades, mas para que um milagre na vida do outro também aconteça. Porque Jesus, ele chegou lá naquela viúva e curou o filho dela, ressuscitou o filho dela. Mas Jesus, ele precisa da minha e da sua vida para que eu ore por alguém e aquele paralítico volte a andar. Jesus precisa da sua boca para profetizar. Porque se você não se dispor, as pedras e as mulas também vão fazer. Então se disponha e seja um profeta nessa nação. Seja aquele que vai orar pelos enfermos e os enfermos serão curados. Quem me conhece há um pouquinho de tempo, a Andréia caminhou comigo e nós já vivemos algumas experiências com Deus. Ela caminhou um pouquinho comigo e ela sabe a sede e a fome que eu tenho de Jesus. O que eu mais desejo, que eu mais desejo é orar e os enfermos ser curados, é paralítico andar, é cego enxergar, é aquele que está morto voltar a viver, não só a morte, não só uma morte física, mas uma morte espiritual, uma morte emocional. Nós precisamos ter sede e fome de Jesus. Nós precisamos querer viver os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor. Os sinais, os prodígios, as maravilhas é para este tempo, queridos. É para agora, é para este tempo. Não é ontem, não é depois de amanhã, é hoje. É agora. Oh, tá lá, abandona e meu. Jesus nessa noite fala para mim e para você. Volte a sonhar, querido. Tira aquilo que está no papel e traz a vida. Traz a vida. Jesus tem pressa de fazer os milagres dele através de nós, na nossa vida, através de nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. E para terminar, eu gostaria de falar: não deixe as circunstâncias sucumbir os seus sonhos, não deixe a tempestade afogar. Não deixe as circunstâncias te afastar do Senhor. Em meio ao caos, Jesus está agindo. Em meio à tempestade, Jesus está agindo. Ele abre o mar para que nós venhamos passar. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, para que nós venhamos viver o que Ele tem proposto para mim e para você. Então acredite nos sonhos de Deus para você. Acredite no propósito de Deus para a sua vida. Acredite no chamado de Deus para a sua vida. Acredite no que Deus tem escrito e determinado para a sua vida. Que você se coloque de pé nessa noite. Nós vamos orar, declarando vida, declarando ressurreição, declarando milagre, declarando provisão. Declarando que Jesus pode todas as coisas. Declarando que você não vai sair daqui sem a resposta que você veio buscar. Que você não vai sair daqui sem o seu refrigério, sem o seu refúgio, sem o seu socorro. Nós vamos orar declarando que as portas serão abertas.
Nós vamos declarar que a cura será sobre nós, que a libertação será sobre nós. Nós vamos orar e declarar que há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo faz, e há um Deus que vai surpreender a cada um de nós naquilo que nós precisamos e necessitamos. Que você possa encher o seu coração de fé e orar, declarando e profetizando sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Jesus. Pai, como o Senhor ressuscitou o filho daquela viúva, que nem sequer o Senhor cita o nome dela, mas o Senhor chama ela por filha, o Senhor chama ela pelo nome, eu tenho certeza, Pai. Jesus, como o Senhor viu a necessidade dela, que ela estava, Jesus, no meio de umas circunstâncias, que também para ela a perca do filho, do esposo, mas era a perca da vida dela também, Jesus. Jesus, mas o Senhor chegou no tempo certo, o Senhor chegou na hora exata, e o milagre ali foi realizado, Jesus. A Tua compaixão, a Tua misericórdia, o Teu amor, Jesus, foi manifesto mais uma vez, ó Pai, na vida daquele que estava precisando, Jesus. E nós bem sabemos, Jesus, que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, Jesus. Então, Pai, nós oramos, ó Pai, declarando e profetizando sobre nós a cura física, a cura emocional, ó meu Pai. Nós declaramos, Jesus, resposta, vidas do céu, Jesus. Todas as áreas das nossas vidas. Abra as comportas do céu, ó Deus. Abra o céu sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Pai. Jesus, faz, Jesus, aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, Jesus. Provê, traz a provisão, traz o sustento, traz o alimento físico, mas traz o alimento espiritual, ó Pai. Jesus, que o Espírito Santo venha conduzir cada dia mais o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir, Jesus. Que sejamos filhos e filhas, ó Pai, posicionadas no Senhor, ó Pai. Nós oramos e declarando, ó Deus, profetizando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, o milagre do Senhor, a provisão do Senhor, a vida do Senhor, o milagre do Senhor, aquilo que o Senhor tem para entregar aos Teus filhos, às Tuas filhas, ó Deus, seja entregue em nome de Jesus, ó Pai. Pai, toca sobre cada um, do alto da cabeça às plantas dos pés, ó Deus, trazendo aquilo que ele precisa, Deus. Pai, se tem algum coração aflito, Jesus, o Senhor é o refúgio, Pai. O Senhor é o refrigério, ó Pai. Acalma, Jesus, cada tempestade, ó Deus. Abre, Jesus, caminho no meio do mar, caminho no meio do deserto, para que venhamos chegar, ó Pai, aonde o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Jesus, que nós venhamos viver, ó Pai, os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, ó Pai. O Senhor diz na Tua palavra, se nós cremos, nós viveríamos e faríamos, Jesus, mais do que o Senhor já fez, ó Deus. Nós faríamos, Jesus, através das nossas vidas. Então usa, Senhor, usa as nossas mãos, usa os nossos lábios, ó Deus. Usa as nossas vidas, ó Pai, para o Teu evangelho e para a Tua obra, Deus. Levanta homens e mulheres dispostos a viver o Teu evangelho, ó Pai. Levanta, Jesus, uma igreja, Jesus, rendida ao Senhor, ó Pai, disposta a viver os milagres do Senhor para este tempo, ó Deus. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja e traz vida, traz ressurreição daquilo que estava morto, ó Pai. Eu oro, Pai, declarando a bênção e a vitória do Senhor sobre cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre, declare. Meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar.
os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, pensado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me queres vencer. Senhor de tudo em mim, só ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de você. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, que Jesus possa ressuscitar todos os seus sonhos e te trazer aquilo que você precisa e necessita. Que nós sejamos abençoados através do agir de Deus na nossa vida. E eu creio que nós vamos viver testemunhos deste dia. Eu creio que nós vamos viver milagres deste dia. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, nós terminamos, Senhor Deus, mais um culto na Tua presença. Declarando, ó Deus, que os Teus filhos e as Tuas filhas voltem para casa, Jesus, seguros e guardados pelo Senhor. Que o amor do Senhor, ó Pai, a graça do Teu Filho Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, ó Pai, hoje e sempre, ó Pai. Que nós oramos, Jesus, e profetizamos as bênçãos e o milagre do Senhor sobre nós. Que nós voltamos para as nossas casas, cheio do poder do Senhor sobre nós. Amém, graças a Deus.